Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui novamente no PapMan, nesse verão de 2026, um pouco frio para o verão, acho que devido às mudanças climáticas, né? Hoje nós vamos falar sobre a matemática amarrada com barbantes. Espero que o título tenha atraído vocês a gostarem do que eu vou falar. Meu nome é Pedro Malaguti, sou professor da Federal de São Carlos há uns bons 40 e poucos anos já, tá certo? Então, eu vou começar a fazer uma apresentação com vocês, com truques de barbante e comentários sobre barbantes. Depois eu vou entrar no modo com o PowerPoint para mostrar para vocês a matemática escondida por trás disso, tá certo? Então, vamos começar. Primeira coisa que a gente precisa para fazer esse estudo, é um pedacinho de barbante ou de corda, tá certo? Para a gente, nós vamos dar nós nesse barbante, tá certo? A primeira coisa que a gente tenta fazer com um pedaço de barbante é juntar as duas pontas. Então, se eu juntar as duas pontas, eu não vou obter quase que nó nenhum aqui, né? Não vai se formar um enlaçamento propriamente dito, vai se formar algo parecido com uma circunferência deformada, né? O nome disso aqui é nó trivial, tá certo? Agora, claro, apesar de parecer não ter muita graça, isso é bastante importante, a gente vai ver que isso pode assumir múltiplas formas, tá certo? Então, o que a gente vai fazer, de fato, é pegar um barbante e dar um nó nele, ou vários nós, tá certo? O nó mais simples que tem é esse nó aqui, tá certo? Chamado nó trevo, se eu juntar as duas pontas aqui. Porque se eu não juntar as duas pontas, eu consigo desfazer qualquer nó, tá certo? Não tem muita graça você fazer um nó ou vários nós e deixar as pontas desatadas, porque aí você pode reverter tudo isso e tudo vira simplesmente o barbante original. Então, o que a gente vai fazer é dar um nó, tá certo? E depois disso, juntar aqui as duas pontinhas. Então, eu vou pular aqui um pedacinho para a gente ver como vai ficar, tá certo? Agora, é possível fazer nós de muitas maneiras. Esse aqui é um tipo de nó chamado nó trevo, tá? Existe uma variante desse nó aqui, que ao invés de eu dar um nó assim, ó, de trás para frente, eu de lá para cá, eu faço isso aqui, tá certo? E também posso amarrar as pontas aqui. Dessa maneira, eu obtenho, então, dois nós. Um nó da mão direita e um nó da mão esquerda, né? Esses dois nós aqui, olha aqui, ó, o que eu fiz antes, esse aqui, são muito parecidos, mas eles não são iguais. Você não consegue deformar esse aqui nesse aqui sem romper o barbante. É uma coisa incrível, porque são muito próximos, se você olhar, né? Tem até um modelinho que a gente faz com arame, né? Mais duro, são os dois nós aqui, né? Se você olhar, tentar virar aqui e encaixar um em cima do outro, eles não vão combinar. É uma coisa incrível. É como se a mão direita e a mão esquerda funcionassem como... Você não consegue colocar uma mão no local da outra, você tem que ter um movimento aqui de reflexão em cima disso, tá certo? Então, vamos gravar isso, que o nó da mão direita e o nó da mão esquerda, apesar de muito próximos, simplesmente eu troquei o jeito de dar o nó, né? Da direita para a esquerda e da esquerda para a direita, eles não são os mesmos, tá certo? E isso depois vai refletir em propriedades aí matemáticas que a gente vai ver com calma. E vamos guardar também que o nó principal é o nó trivial, esse aqui, tá certo? Bom, que experiências a gente pode fazer com esses barbantes? Existem muitas experiências, né? Uma experiência que a gente pode fazer é simplesmente fazer o que as culturas fazem em todos os países do mundo, em qualquer cultura. Crianças e adolescentes e mesmo pessoas adultas gostam de brincar com barbantes. Esse aqui é um barbante que eu vou fazer, um truque aqui, e vai aparecer uma figura muito conhecida de vocês, que é a estrela de Pitágoras, tá certo? Esse tipo de manuseio com barbantes, essas brincadeiras, coisas e tal, são fonte de socialização, eles desenvolvem habilidades manuais e intelectuais, e também são coisas curiosas para você aliar a contação de histórias, né, ter um encantamento com isso.
Eu acho que todo mundo, quando era pequeno, acabou brincando com uma coisa chamada cama de gato, que é isso aqui, ó. Você faz isso, tá certo? Aí encaixa o dedo aqui, encaixa o outro dedo aqui, e aí você obtém uma forma. Aí vem uma outra pessoa, segura aqui e tem os movimentos corretos para que se consiga fazer uma sequência de movimentos que, por incrível que pareça, depois de 4 ciclos, os 5 ciclos, ela volta a repetir. Então você fica brincando com isso. E as pessoas gravam isso mentalmente de uma maneira muito, muito esperta. Eu tenho aqui o cama de gato, eu vou fazer um pequeno truque para você conseguir arranjar uma namorada ou um namorado. Veja aqui, ó. Faz o papel aqui de uma pessoa, tá certo? Eu vou colocar aqui na pessoa e aqui na sua boca. Pronto, tá vendo? E a proximidade aqui, entendeu? Isso é uma coisa que a gente brinca um pouco, mas que dá essa destreza manual aí de você trabalhar com barbantes, tá certo? Além disso, tem coisas assim muito sofisticadas feitas com barbante. O trabalho com barbantes ele é comparado ao origami japonês, a dobraduras de papel para você fazer coisas que são maravilhosas. Então você consegue fazer muitas figuras geométricas com os barbantes. Eu vou tentar fazer uma delas aqui para vocês. Espero que eu consiga, porque esse aqui é nível mais hard, né? Um nível duro mesmo, tá certo? Vou tentar fazer aqui com vocês, depois eu mostro o que vai acontecer. Então, espera só um minutinho, espero não errar, tá certo? Tem uma sequência de movimentos aqui um pouco sofisticado. Pronto. Você faz assim, e aqui, solta-se aqui, vai para cá. Quem me ensinou esse truque foi o professor Michel Spira, meu amigo. Eu acho de uma beleza muito grande esse truque. Porque veja só o que é formado quando você faz os movimentos corretos. Vou mostrar para vocês, espera aí. Só vou arrumar aqui. Olha, o que se forma aqui, vocês estão vendo, é um cachorrinho. Ele pode latir, mexer o rabinho, tá certo? E mais ainda, se você tiver um pedacinho de madeira e jogar essa madeira, ó, vou jogar, tá? O que acontece com o cachorrinho? Ele anda, ele sai correndo atrás do cachorrinho. Vamos ver novamente, espera aí. Tá? Então isso aqui é bastante ilustrativo do que você pode fazer com o barbante, né? Veja o cachorrinho andando, olha. Tá vendo? Então, eu acho de uma beleza muito grande você, é uma arte fazer isso, tá certo? É uma arte mesmo você saber manusear os barbantes para que você consiga, de uma maneira ou de outra, encantar as pessoas, né? Tá certo? Bom, por enquanto não tem nada a ver com matemática ainda, mas vamos devagar, tá certo? Vamos devagarinho, tá? Então, a próxima coisa que eu quero mostrar para vocês é uma coisa incrível. Eu tenho aqui 3 barbantes que eu juntei aqui e amarrei eles com uma fita crepe. Tá vendo? 3 barbantes. É muito fácil você fazer uma trança com esses barbantes. Basta pegar os da ponta e colocar no meio e você vai trançando, que vai aparecendo aqui uma trança. Isso se faz normalmente com o cabelo, né? Pega as tranças, divide em 3 e o que aparece aqui é algo trançadinho assim, tá certo? Bom, isso é comum, então, isso é uma parte também dessa teoria das tranças, né? Nós e tranças, que você pode fazer com barbante. O que não é comum eu vou fazer agora, ó. Esse lado aqui está amarrado, tá certo? Agora eu vou amarrar do outro lado também. Só um minutinho. Um minuto, pronto. Vou amarrar aqui do outro lado aqui, olha. Então tem um lado amarrado, eu vou amarrar do outro, tá? Então a trança vai ficar com os 2 lados amarrados, esses 3 fios. Dá para ver bem? Ó, certo? Os lados amarrados. Agora, o que é incrível? Eu consigo fazer uma trança aqui no meio, disso aqui, sem desatar aqui as pontas, com as pontas amarradas. Esses 3, eu vou fazer uma trança perfeita aqui no meio, sem desatar. Como que eu vou fazer isso? Vou mostrar para vocês. Vou colocar aqui, passo por dentro, depois eu corrijo aqui uma falhazinha que tem e veja só, cara, o que acontece. Olha,
a trança feita. Tá vendo? Olha, eu não desatei nem um lado nem outro e a trança foi feita. Como é que pode fazer isso? Porque se as pontas estivessem soltas, eu entendo que dá para trançar, mas eu não soltei nada, eu fiz isso aqui. Mas é mais rico que isso ainda. Agora eu vou pegar as pontas e vou amarrar com a cor correspondente. Eu vou amarrar o amarelo com o amarelo. Pronto. Aqui. Tá vendo? Amarrei. Agora eu vou amarrar o vermelho com o vermelho. O vermelho. Vou amarrar com o vermelho. Tá? Amarrei, bem amarradinho. E o branquinho com o branquinho aqui, tá? Vou amarrar. Branco com branco, tá? Muito bem. Então, ó, fiz tudo isso. Ficaram essa maçaroca toda. Agora eu vou tirar a fita crepe para ver o que acontece. Eu vou retirar essa fita aqui que eu coloquei, estava segurando, tá? Para ver o que acontece. Olhem bem, vai acontecer um negócio muito legal. Tá? O que acontece é que é formado 3 nós triviais emaranhados, mas sem que um atravesse dentro do outro. Olha, são nós que eles não estão conectados como os elos de uma corrente. Não estão, não. Eles estão assim, olha, um amarra o outro. Se você soltar um deles, os 3 soltam. Esses anéis aqui, são chamados, esse elo aqui, né? São chamados os anéis de Borromeu. Borromeu é uma família italiana, até tem um santo, São Carlos Borromeu, da cidade onde eu moro aqui, que é dessa família, e o brasão da família tinha esses anéis entrelaçados. Parece um pouco com o símbolo das Olimpíadas, só que o símbolo das Olimpíadas são 5 discos intercalados, mas eles penetram, né? Esse aqui não há um elo que penetre um no outro, tá certo? Vou fazer uma mágicazinha baseado nisso. Vocês vão gostar. Aqui eu tenho 2 nós triviais, um amarelo e um azul, e o meu dedo aqui vai ser o 3º nó trivial. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar fazendo esse tipo de coisa aqui. O amarelo, o azul e o meu dedo. Se você olhar bem, isso aqui são os anéis de Borromeu, porque não existe uma passagem por dentro de outro anel. Eles estão entrelaçados de uma maneira estranha. E eu consigo, através de uma mágica muito rápida, fazer com que o azul que está no meio passe para baixo e o amarelo passe para cima. Vou fazer a mágica aqui. 1, 2, 3. Veja lá, o amarelo passou para cima. Novamente, eu vou trocar o amarelo com o azul. 1, 2, 3. Pronto. Mais ainda, se você for um alpinista e tiver pendurado nesta corda, aqui ó, tiver pendurado nesta cordinha, e você quiser aumentar a sua segurança colocando mais aqui um reforço, olha o que pode acontecer com você. Você pode se soltar e cair. Ou seja, estudar um pouquinho de teoria dos nós também te ajuda a sobreviver em situações para você não é qualquer enlaçamento que enlaça mesmo. Entenderam bem? Tá? Vou fazer novamente. Ó. Vou colocar o azul e o amarelo. Estão aqui. Posso trocar de ordem. E posso trocar de ordem quantas vezes eu quiser. Posso colocar para aumentar a segurança aqui. Mas isso não aumenta a segurança coisa nenhuma. Isso aqui destrói a segurança. Tá? Então, os anéis do Borromeu são um lançamento um pouco perigoso. Tá? Então, em lançamentos desta natureza, tá? Tipo esse aqui, olha. Aqui também eu tenho um aro de metal e mais uma circunferência grande aqui, tá certo? Parece que isso aqui está bem seguro, né? Você puxa aqui, parece que está bem seguro. Mas é uma segurança muito ruim, porque isso aqui se desenlaça muito facilmente. Basta puxar assim que, olha lá, tá certo? Então, estudar a teoria dos nós, estudar elos e tranças, pode ser muito importante se você fizer esportes radicais, aí, alpinismo, coisas do tipo, tá certo? Tá? Muito bem, tá? Então, antes de entrar em modo de apresentação, eu queria conversar um pouquinho mais a sério com vocês sobre fenômenos matemáticos que podem estar por trás
de um único pedacinho de barbante. Que fenômenos são esses? Tem muitos, né? Primeiro, vamos imaginar que esse pequeno pedaço de barbante aqui na minha mão seja o intervalo 0,1 dos números reais. Então, cada pontozinho desse barbante aqui, cada posição dele, representa um número real, tá? Aqui no meio tem um meio, um quarto. Então, aqui eu tenho todos os racionais e também todos os irracionais, tá certo? Então, o que você pode pensar sobre isso? Olha, primeira coisa, eu posso pensar o seguinte: se eu tenho aqui todos os racionais e todos os irracionais, eu vou pensar somente nos racionais. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar um livro qualquer, um livro, pode ser um dicionário, um livro de poesia, e vou codificar. Cada letra que aparece no livro, escrita no livro, vai receber um código. Por exemplo, se for a letra A é 01, se for o B é 02, e assim por diante. Eu posso fazer todas as letras de um livro, inclusive os espaços, as acentuações, todas virarem números. Concorda com isso? Então, se você transforma letras em números, fazendo um código suficiente, você vai obter todos, né, os livros são codificados num único número enorme, né? Porque cada letra tem um número, você junta tudo, dá um número enorme. Aí você coloca 0, esse número que você obteve. Isso vai dar um número racional, porque o livro uma hora termina, né? Tem uma quantidade infinita de páginas. Então vai dar um número racional. Esse número racional, ele está aqui. Ou seja, se você colocar o dedo numa certa posição aqui, você vai obter aqui um número que corresponde a um livro. E mais ainda, você pode colocar aqui o dedo em posições, em qualquer posição que você colocar, mesmo se você mudar uma letrinha no livro, ele também vai estar aqui presente. Ou seja, todos os livros do mundo, eles estão contidos num único pedacinho de barbante. Basta que você codifique de maneira correta isso. E mais ainda, vai sobrar espaço para todos os outros livros que ainda não foram escritos. Então, é uma coisa incrível a quantidade de informação que você pode conter num único pedaço de barbante, num único pedacinho de reta. Além disso, aqui existem os números irracionais. Então, você pode se perguntar, qual é a probabilidade de eu pegar uma tesoura e cortar isso aqui precisamente ao meio, num número racional igual a 0,5. Pegar a tesoura, tem que cortar precisamente ali. Ou em qualquer outro número racional, certo? Bom, incrível que pareça, a probabilidade, de acordo com certos modelos probabilísticos, é 0. Ou seja, isso demonstra que você tem uma coisa que essencialmente seria possível, mas com probabilidade 0. Ou seja, ter probabilidade 0 não significa impossibilidade absoluta. Pode ser que tenham coisas que tenham probabilidade 0, mas que podem acontecer, principalmente se os espaços amostrais forem infinitos, como nesse tipo de argumentação aqui, tá certo? Então, pensando no único pedaço de barbante, você tem aqui e usar a imaginação e ver que aqui tem toda a informação necessária escrita no mundo inteiro e que você também tem coisas de probabilidade aqui que são desafio à nossa intuição, tá certo? Tá? Tudo bem. E vou fazer um truque agora, que depois eu vou revelar no final como ele é feito, tá? Para terminar a minha parte de apresentação inicial e a gente começar com a parte de matemática, tá? Eu tenho aqui um pedaço de barbante, uma corda, certo? Normal. E o desafio é, segurando as pontas e sem nunca soltá-las, dar um nó na corda de barbante. Seria possível fazer isso? Ou seja, se você pensar que os seus braços, juntamente com a corda, formam a S1, né, o nó trivial, isso seria impossível, porque o nó trivial, a gente vai ver, ele não é equivalente ao nó trevo, quer dizer, não dá para dar um nó aqui, segurando as pontas sem nunca abandonar. Mas eu aprendi isso com John Conway, tem vídeos dele no YouTube. John Conway foi um estudioso, matemático brilhante, que faleceu durante a pandemia, e ele estava lá brincando com barbantes e conseguiu dar um nó segurando as pontas. Como que é isso? Ele fez aqui a letra alfa, colocou o braço por aqui, e de repente assoprou, e o nó apareceu. Mas é possível isso? Ele não soltou as pontas? Vamos ver. Novamente. Então, segurando as pontas, você faz algo que parece que uma letra alfa, não sei se dá para ver.
coloca aqui por dentro, por fora, oferece isso para uma pessoa, as pontas aqui, ó, essas pontas você oferece para uma pessoa. A pessoa segura as pontas e, de repente, as pontas formam-se aqui dentro um verdadeiro nó, tá certo? É uma coisa incrível isso. Quer dizer, alguma trapaça tem que ter, né? Porque o nó trivial e o nó trevo, eles não são equivalentes. Você não consegue deformar um no outro sem fazer um rompimento no barbante. Estou entendendo, gente? Tá? Muito bem. Então, agora, eu gostaria de mostrar para vocês algumas nuances matemáticas e algumas atividades que podem ser feitas em sala de aula usando laços, barbantes e coisas parecidas, tá certo? Vou colocar aqui em modo de apresentação. Vamos lá. Compartilhar a tela com vocês. Muito bem. Ocultar. Então, o título da palestra é A Matemática Amarrada com Barbante. Estamos aqui em janeiro de 26. Eu sou o Pedro Malaguti, trabalho no Departamento de Matemática da Federal de São Carlos e já coloquei aqui, vou mostrar agora, o símbolo da União Internacional de Matemáticos, né? De Matemática Union aqui. Você vê que no próprio símbolo existem três círculos aqui, três círculos triviais, anéis aí, que são os anéis de Borromeu. Ou seja, a matemática, pelo menos, está amarrada com o barbante desde a sua maior associação aqui, que é a União Internacional dos Matemáticos, tá certo? Tudo bem. Então, eu vou mostrar quais são os objetivos da minha palestra. O principal objetivo é resolver um problema que todo professor de matemática tem. O Papman tem esse orgulho, né? De tentar responder a seguinte pergunta: o que fazer para que os alunos tenham interesse em estudar matemática? Isso é uma tarefa bastante difícil. Todo mundo que trabalha no Papman coloca energia para fazer com que isso apareça, com que as aulas mudem, né? Porque o desinteresse pela matemática parece que até assim, historicamente, culturalmente, parece ser muito grande. Isso é uma grande besteira, porque a matemática é tão bonita, tem tanta atividade que você consegue fazer. Então, nosso objetivo aqui nas aulas, meu principalmente, é usar artifícios que são manuais, em contraponto a coisas virtuais, que eu também gosto, mas no Papman eu coloco coisas que são manipulativas, para que os alunos tenham interesse em estudar matemática. Ou seja, será possível a gente usar barbante para ensinar matemática? Será que a gente vai ter que amarrar os alunos de alguma maneira, fazer uma rede com eles? Tá certo? Bom, na verdade, o que a gente tenta fazer aqui é promover uma aprendizagem mais livre e autônoma para o estudante. Ou seja, colocar desafios com que eles, enfrentando os desafios, se interessem em aprender conteúdos de matemática. Então, esse é o meu objetivo maior. E também tentar fazer uma conexão entre a teoria e a prática, ou seja, fazer com que a matemática abstrata se concretize no mundo real e responda mesmo aos anseios, às expectativas, né, que acontecem no mundo real com as coisas, com os objetos. Em particular, a gente aprende muito com as mãos, tá certo? Tá? Eu não desprezo atividades virtuais, não, pelo contrário, eu gosto bastante também, mas nessas nossas atividades vão ser atividades todas manipulativas que não dependem do uso do computador, tá certo? Os objetivos específicos são os seguintes: a matemática está sempre ligada à engenhosidade e à esperteza na resolução de problemas. Isso não é verdade? Não existe matemática sem desafios, sem problemas, tá certo? Soluções inusitadas de problemas servem para despertar a curiosidade dos alunos sobre teorias mais avançadas. Quando você mostra alguma coisa que é espantosa, é diferente, isso desestrutura mentalmente a pessoa, ela não consegue entender, ela vai atrás de tentar resolver isso e buscar uma solução. Então, a curiosidade é a mola que move a ciência, tá certo? Entretanto, tem que tomar uns cuidados, porque existe o famoso efeito vitrine. Que efeito é esse? É você fazer uma coisa espetacular, fazer um exercício de, sei lá, de combinatória, assim, com técnicas avançadíssimas, cuja solução é uma beleza, mas que o aluno olha e fala: eu nunca vou conseguir fazer isso. Isso é demais, isso é um truque, é uma coisa sofisticada demais. Então, temos que tomar cuidado, ao mesmo tempo, em mostrar coisas belas
e inusitadas, também fazer com que os alunos consigam, com as suas seus próprios métodos, entender e realizar o mesmo experimento, ou resolver os mesmos problemas, tá certo? Tá. Serão apresentadas aqui pequenas atividades que podem ser realizadas com pedaços de barbante para ilustrar impossibilidades topológicas e outros fatos matemáticos curiosos. Topologia é a área da matemática que estuda objetos que podem sofrer deformações, mas não rompimentos e nem colagens bruscas, tá certo? Tem que ser transformações contínuas que podem ser feitas e desfeitas, ok? As atividades podem ser utilizadas nas aulas e em feiras de ciências, principalmente em feiras de ciências, tanto no ensino fundamental como no ensino médio, e serve para divulgar a matemática. Matemáticos, eles têm essa mania de fazer resultados belíssimos, mas não divulgar de uma maneira assim vasta, né, assim, para o grande público. É necessário que a gente faça atividades que mostrem a beleza de matemática para pessoas comuns, para pessoas que, né, visualizem aquilo como uma coisa bonita, diferente, baseada no raciocínio lógico, na habilidade de resolução de problemas, coisas do tipo, tá? Muito bem. Atividades envolvendo a chamada teoria dos nós, que é um ramo da topologia. Tem aqui um cartoon para iniciar. Está aqui a Rapunzel com seus maravilhosos cabelos dourados, e aí o príncipe diz: minha vida ficou mais fácil depois que ela estudou a teoria dos nós. Veja só o cabelinho dela, tá certo? Eu achei um charme esse cartãozinho, né? E aqui eu tenho um nó famoso chamado nó dos amantes, né? São corações entrelaçados aqui, é um tipo de um nó aí que se enlaçam formando esses corações aqui, tá certo? A gente vai estudar esses tipos de objeto nessa apresentação, tá? Comecemos, então, com a parte histórica. Sempre é necessário contar um pouco da história, porque os conceitos não nasceram do nada, tá? Para isso, eu achei, caiu nas minhas mãos, um livrinho chamado Why Not? Que é um trocadilho em inglês, né? Por que não e por que não? Desse autor chamado Colin Adams, uma introdução à teoria matemática dos nós. É um livrinho que vem acompanhado de um barbante, né, para você fazer conexões e laços e coisas do tipo. Depois fui ver quem era o Colin Adams, ele escreveu livros seríssimos de teoria dos nós. Aqui tem um livro publicado pela AMS, né, American Mathematical Society, que é uma beleza, é um livro introdutório, mas assim, com um rigor bastante grande. Aí eu coloquei, por que os matemáticos em geral não fazem como ele, né? Não escrevem trabalhos bonitos da sua área, mas também por que eles não se preocupam em fazer atividades de divulgação científica como ele fez, tá certo? Acho isso de uma sensibilidade muito grande, né? Então, o que eu vou fazer aqui é seguir um pouquinho o Why Not aqui, porque ele conta a história para pessoas que são leigas sobre a teoria dos nós. Vamos lá? Então, vamos lá. Primeira coisa, como é que começou a teoria dos nós? Começou como tudo começa mesmo, né? Com a necessidade humana de se virar e se adaptar ao meio ambiente. Então, aqui tem um sujeito que provavelmente vive em um lugar frio e que usa nós para tudo aqui, né? Para amarrar os seus agasalhos, suas peles, e né, nós são usados para fazer armamentos, para fazer caça, para pesca, né? Todo pescador tem boas habilidades em teoria dos nós, né? Pessoas que fazem redes, por exemplo, índios que fazem trabalhos manuais, eles sempre sabem coisas bastante sofisticadas em teoria dos nós, tá? Existe até um mito aqui, uma lenda, que Alexandre o Grande, para conseguir dominar toda a Ásia, deveria desatar um nó chamado nó górdio. Era um nó que amarrava uma biga tão bem feito que ninguém conseguia desatar o nó. Mas o que ele fez foi uma coisa... Ele pegou a espada dele e cortou o nó. Pronto, já... Se fosse para fazer isso, seria simples, né? Não se pode desatar o nó, não significa cortar o nó, tá certo? Então, esse é chamado nó górdio desse mito aí de Alexandre o Grande. Mas os nós também foram usados em culturas em que não se tinham
papel para registrar, não tinha um alfabeto diferente baseado em nós. E o exemplo máximo disso são os incas e os astecas, né? Que fizeram um sistema completo de comunicação com base de dados, numeração, baseado em esses quipus aí, que são esses barbantes amarrados, coloridos, cheio de nós aí com as informações necessárias. E eles faziam esses registros ano a ano, comunicavam de uma civilização para outra, né, levando os nós para saber como foi, sei lá, a produção de alimentos e o controle, né, o controle de impostos daquela época, tá certo? Outra profissão que usa nós são os pescadores, os marinheiros, aí eles usam nós assim das mais diferentes maneiras. Então essas são necessidades práticas, vamos dizer assim. Mas pode ser também que você use nós por uma necessidade estética. Por exemplo, tem esses nós celtas aqui, esses emaranhados aqui, meio esses arabescos, né, que são muito bonitos, porque eles têm uma simetria bastante bonita e é feita de um único pedaço de nó que tem, né, de barbante, né, de corda, que se emaranha de uma maneira bonita e sofisticada aí, né? É uma arte fazer isso, é bastante bonito mesmo. Tá? Então, essas necessidades práticas nos levaram no século XIX a estudar, por incrível que pareça, a teoria dos nós começa com químicos, com a teoria físico-química, tentando entender do que era feito a matéria última. Hoje em dia, a teoria mais aceita é a teoria atômica, né? Mas naquela época isso não estava muito claro ainda. Tinha duas correntes, uma corrente que acreditava que existiam corpos muito pequenos, que seriam mesmo os átomos, seriam coisas corpusculares, e também teria uma teoria que eram energias que se emaranhavam no éter. Ou seja, o éter seria uma substância invisível, do qual o universo inteiro é constituído, e a energia fazia certos emaranhamentos que produziriam, então, a matéria. Isso foi uma teoria em voga, bastante estudada, por Lord Kelvin na Inglaterra, né? E isso produziu uma tabela periódica de classificação, em que o hélio era um nó trevo, depois tem o berílio, o carbono, o nitrogênio. Cada nó representaria, então, uma substância química. Infelizmente, essa teoria não foi bem sucedida, porque ela teve vários problemas, mas ela foi um embrião muito grande em tentar se classificar todos os nós com muitos cruzamentos aí, tá certo? A teoria depois viu-se que não era a geometria, a topologia que definia as propriedades dos elementos, o que definia era o peso atômico, era uma coisa aritmética. Parece que a matéria, né, a teoria em voga hoje em dia, a teoria atômica, usa mais pesos atômicos do que os emaranhamentos todos aí. Mas passados 100 anos disso, mais ou menos, houve, em 1956, a revelação de como nós somos feitos do nosso DNA. E, incrivelmente, o DNA, ele se emaranha, ele se enoda, como se fosse mesmo um barbante enodado. E certas enzimas, certas proteínas vão lá e fazem cortes nisso, como se fosse uma tesoura, recombinando depois, fazendo colagens. Isso é a base da genética atual. Então, a teoria dos nós é muito útil hoje em dia em genética e no estudo também de polímeros, ou seja, moléculas que se grudam, né, de uma maneira, formando então um todo emaranhado, que dão características das proteínas, da físico-química das proteínas. Eu li uma vez, se eu não me engano, que sabe, a lima e a laranja têm as mesmas constituições moleculares, só que ela é emaranhada do jeito direito e a outra estrógeno e o outro levógeno, do jeito esquerdo, ou seja, nós conseguimos, através do nosso olfato, distinguir como as moléculas estão emaranhadas de um jeito ou de outro. É uma coisa incrível, né? Os cheiros são parecidos, mas são diferentes, a gente percebe isso, tá? Certo? Muito bem. Então, essa teoria que começou com a química, ela não teve sucesso na época, né? Em 1900 já não se acreditava
mais que essa seria uma boa teoria, mas isso já tinha picado os matemáticos e aí começou-se um estudo mais sério da teoria dos nós. Bom, talvez essa ideia de que a constituição última da matéria seja formada por barbantes, cordas e emaranhamentos não esteja tão erradas assim, porque uma teoria aceita hoje em dia é essa seguinte, aqui ilustrada. A matéria é formada de moléculas, as moléculas são formadas por átomos, os átomos têm um núcleo e têm os elétrons, nos núcleos tem os prótons e os nêutrons, por sua vez os prótons têm os quarks, e os quarks, por sua vez, têm uma teoria, chamada teoria das cordas, que constitui, então, o final dessa cadeia aí, ou seja, as cordas seriam, então, uma espécie mesmo de emaranhamento do qual toda a matéria é feita, né? Pode ser que isso é uma teoria em estudo ainda, mas pode ser que o Lord Kelvin, quando estava estudando emaranhamentos de energias, coisa e tal, não estivesse muito longe de encontrar alguma coisa que só hoje em dia se estuda com mais precisão, né? Também várias equações hoje em dia da física matemática usam a teoria das tranças, que foi uma teoria desenvolvida nos anos 20 do século passado, que hoje em dia tem aplicações, como todas as coisas de matemática, né, gente? Você não estuda matemática porque você quer encontrar aplicações. Você estuda matemática pela beleza dela, pelo prazer em descobrir, pelos desafio em você enfrentar um problema novo, talvez que você crie, ou que outra pessoa crie, mas que no futuro depois isso tenha muitas e muitas aplicações, tal qual é o caso das tranças aqui, e essas equações hoje em dia que são usadas em física quântica, tá certo? Tá? Bom, vamos ver então agora, depois dessa breve abordagem histórica, o que é, de fato, a teoria dos nós. Como é que eu posso levar isso para a sala de aula, para o ensino fundamental e para o ensino médio? Bom, primeira coisa, precisa definir precisamente o que é um nó matemático. Então, um nó matemático nunca tem as pontas soltas. Uma vez amarrado, não se pode cortá-lo. Está aqui uma ilustração, você dá um nó, depois junta as pontas, e aí se formou o famoso trevo ou trifólio, né? É o primeiro nó que não é o nó trivial, o mais simples deles que não é o trivial. O nó mais simples chama-se nó trivial, e ele pode ser obtido amarrando simplesmente as pontas do barbante, sem fazer nenhum tipo de nó, de enodamento. A brincadeira cama de gato, que todo mundo brincou quando era criança, mostra que o nó trivial pode assumir muitos formatos diferentes, sem nunca deixar de ser uma circunferência deformada. Ou seja, a riqueza que a gente tem de movimentar materiais flexíveis unidimensionais, né, que são os barbantes, no espaço R3 é tão grande que você pode nem imaginar, mas o que você está trabalhando sempre é com um pedaço de barbante em que as pontas foram amarradas sem enodamento nenhum. Esse é o típico caso da cama de gato, que vão assumindo formas e formas diferentes, né? E é muito difícil dizer quando dois nós são os mesmos, a menos de deformações. Mas com a ajuda hoje em dia de computadores, são conhecidos milhões de nós que não podem ser deformados uns dos outros. Ou seja, pega dois nós, você quer que um se transforme no outro manuseando, mas sem nunca fazer rompimentos. Quando acontece isso, você diz que os nós são equivalentes. Dois nós são equivalentes se eles puderem ser transformados um no outro sem que se rompa o barbante. Estão entendendo? Você pega, né, a circunferência, né, e manuseia, mas você nunca pode quebrar, tá certo? Você pode torcer, passar por dentro, fazer o que você quiser, mas nunca fazer rompimentos, tá certo? Quando acontece isso, os nós são equivalentes. Vamos ver exemplos disso. Então, o primeiro nó que a gente viu fisicamente foi o nó chamado trevo ou trifólio. Na verdade, nós fizemos dois trevos, o trevo da mão direita e o trevo da mão esquerda. Eles são muito parecidos, mas olhem bem, eles não são iguais, tá certo? Um tem a passagem por cima e outro tem a passagem por baixo. Na verdade, você manuseando isso, você vai se convencer de que não é possível transformar um no outro. Não tem jeito. É como se você quisesse que a mão sua direita ocupasse precisamente o lugar da mão esquerda. Isso não dá certo. Tá?
A gente também vê que eles não podem ser desfeitos virando um nó trivial, a menos que se corte o barbante, o que é proibido. Então, o nó trevo é um nó muito simples, que tem essas duas características. Ele não é um nó trivial e ele também não é equivalente à sua imagem no espelho. É incrível isso, né? Aqui entra a matemática. Como é que eu posso ter certeza disso? Como provar que algo é impossível? Porque quando eu pego o nó trevo, eu tenho certeza de que isso não vai, né? Por mais que eu manuseie, pode ser que eu tenha feito alguma coisa que ainda não cheguei no ponto correto, o manuseio não foi o correto. Como é que eu tenho certeza que um nó nunca vai se transformar no outro? Então, provar impossibilidades é uma coisa muito rica que a matemática tem e que os alunos precisam ser informados, ou seja, talvez seja a única ciência no mundo que consiga provar que algo de fato é impossível. E o resto são teorias que você vai aprimorando conforme os fenômenos vão passando. Mas aqui no caso dos nós, não adianta passar os anos e nem adianta mudar de lugar, e não vai ser possível nunca desatar o nó trevo sem romper o barbante, transformando-o no nó trivial. Tá entendendo? Tá? Muito bem, então, esses dois nós aqui, eles não são equivalentes. Entretanto, um nó muito parecido, que é o próximo nó da sequência aí, chamado nó da figura 8, ele tem a sua imagem no espelho e ele sim, por incrível que pareça, é possível transformar um no outro. Basta que você tenha paciência e vá manuseando primeiro, né, entortando vagarosamente, que a primeira figura vira a segunda. Aí você fala, mas o que está acontecendo então? Por que é que o nó trevo, simples do jeito que é, eu não consigo deformá-lo na sua imagem no espelho? E o outro nó, que só tem mais ou menos um cruzamento a mais, eu consigo transformar na sua imagem no espelho. Alguma coisa tem aí que envolve o espaço ambiente. Ou seja, o nó trevo ele se noda no espaço ambiente, não tem que pensar só no nó, mas no que acontece fora do nó. E isso foi uma sacada que os geômetras, os topólogos tiveram no passado, de estudar não só o nó em si, mas estudar o entorno, o que acontece fora do nó, né, o ambiente, né, as isotropias ambientes, né. Então, aí você começa a entender porque você consegue fazer isso ou não. E consegue também compreender as nossas limitações de fazer experimentos no R3. Em imaginação, né, extrapolando, em R4 as coisas são possíveis e em R3 não são, né? Esse é um típico exemplo de possibilidade e impossibilidade, tá certo? Tá. Como provar impossibilidades? Por que o trevo não é equivalente ao nó trivial? Por quê? Como é que eu faço para provar isso? Por que essas duas coisas nunca vão ser, uma coisa não pode ser nunca ser deformada na outra? Qual o motivo? Por quê? Como é que eu provo isso? Porque eu manuseio e não consigo? Isso não serve como argumento. Então, você tem que responder duas pequenas perguntas aqui. Quais são as deformações permitidas durante o movimento que transformam um nó em outro? Ou seja, o que você pode fazer? Romper não pode, mas o que você pode fazer de fato? E segunda coisa, há algo que permanece invariante durante tais deformações? Ou seja, eu vou acompanhando a deformação e no final, o que tinha no começo é igualzinho ao que tinha no final? Então, são duas perguntas que foram respondidas por volta de 1929, 30, por um matemático alemão chamado Heidmeister, Kurt Heidmeister. Esse velhinho aqui com o gato no colo, né? Ele trabalhou em Königsberg, foi demitido, foi forçado a pedir demissão durante o nazismo, né? E nessa época parece que ele participou do Círculo de Viena também. Ele era filósofo e matemático. E ele entendeu direitinho as duas perguntas. Primeiro, quais são os tipos de movimento possíveis? Ele disse, bom, eu posso simplesmente criar um cruzamento. Eu tenho um barbante sem nenhum cruzamento, eu simplesmente formo a letra E, ali a letra L, e eu posso fazer isso. Isso é um movimento permitido. Quais são outros movimentos permitidos? Então, de 0 cruzamentos, eu passo a ter um cruzamento, tá? Tipo 2. Se você tiver dois trechos do barbante separados, você pode sobrepô-los.
um em cima do outro, ou por cima ou por baixo, tá? E você vai criar, então, de 0 cruzamentos, 2 cruzamentos. Esse tipo de movimento, claro, é permitido, porque não houve rompimento nenhum. E o terceiro, um pouquinho mais sofisticado, é quando você tem 3 cruzamentos. Você pode, né, tem um cruzamento 40x aí, você pode passar por trás ou pela frente um terceiro barbante, né, andando, porque isso não há rompimento nenhum. Por que que ele classificou esses movimentos, esses só 3 movimentos? Porque com esses três movimentos você deforma qualquer barbante. Qualquer barbante ser deformado, tá certo? Com esses 3 movimentos, tá certo? Então vamos ver como é que isso funciona direitinho. Vamos ver como é que é. Ele bolou, né? Então ele estudou isso. Esse trabalho dele, todo livro que eu leio é um trabalho que diz que é um trabalho que não é difícil, mas é muito longo e ninguém se atreve a reproduzir o trabalho dele. É um trabalho correto e minucioso, né? Tá? Como é que esses 3 movimentos funcionam? É assim, tem um teorema que diz que um nó é equivalente a outro nó se e somente se, então é ida e volta, a projeção no plano de um deles é obtida da projeção do outro por meio de uma sequência de movimentos de Heidemaster. Movimentos de Heidemaster são daqueles 3 tipos. Vou dar uma ilustração aqui para entender isso. Por exemplo, este nó aqui da esquerda, ele é igual ou é equivalente ao nó da direita, tá certo? Tá? Então, como é que eu faço isso? Eu vou deformando, usando vagarosamente os movimentos de Heidemaster. Eu passo por trás, criando um cruzamento, eu desenlaço uma coisa que tem tipo a letra L ali no meio, eu desenlaço ele voltando para trás, e vou fazendo isso vagarosamente até conseguir chegar no outro nó. Então, eureka, clica, quer dizer, acabou a teoria dos nós, porque 2 nós são equivalentes se eu conseguir fazer uma sequência de movimentos do tipo 1, 2 ou 3, que transformam um no outro. Então, todos os nós podem ser, então, estudados estudando os movimentos de Heidemaster. Por que que isso é importante, mas por que que isso não ajudou a classificar todos os nós até hoje? A resposta é muito simples. Você não tem controle do número de movimentos que você tem que realizar para transformar um nó no outro. Pegue como exemplo, quando você pega um novelo de lã todo emaranhado, como é que você faz para separar o novelo de lã ou uma linha de pescar, quem gosta de pescaria, toda emaranhada, como é que você faz para fazer com que isso se desemaranhe, né? Que isso se separe? É uma tarefa muito árdua e difícil, né? Demora muito tempo. E às vezes, o que é pior, o que está na sua frente tem que ser complicado para depois ser simplificado. Ou seja, 2 coisas podem acontecer. Você não tem um controle do número de movimentos, pode ser que você precise de 1 milhão de movimentos de Heidemaster para fazer a tarefa, e às vezes você precisa complicar primeiro o emaranhamento para depois simplificar, para poder, entendeu, usar os movimentos corretos. Então, isso é uma coisa bastante característica, né? Os movimentos eles, traduzem tudo que os nós precisam, mas não é prático, ou seja, você não consegue, dados 2 nós diferentes, saber como transformar um no outro, por causa do número de movimentos e porque, às vezes, você precisa complicar primeiro para depois simplificar. Né? Então, os movimentos não serviram para classificar os nós até hoje, tá? Mas serviram para muitas outras coisas. Então, agora vamos ver um primeiro invariante chamado invariante dos nós. O que são invariantes? São propriedades que não mudam com os movimentos de Heidemaster. E, portanto, se um nó tiver essa propriedade e o outro não, eles não são equivalentes. Ou seja, você consegue provar que uma coisa não é igual à outra porque um tem uma propriedade e o outro não tem. E se eles fossem equivalentes, deveria ter uma preservação, né? Deveria ter um invariante aí que não poderia mudar. Esse invariante é, claro, de acordo com a teoria dos movimentos básicos de Heidemaster, né? Por exemplo, esses 2 nós aqui, eles são equivalentes. Simplesmente você, né, passou por dentro ali, a faixa azul ali entrou por dentro ali. O que acontece?
Eu já colori esses nós aqui com 3 cores, azul, verde e vermelho, e observei que o nó do começo tinha 3 cores em cada cruzamento, e o nó do final também permanecia em cada cruzamento com 3 cores. Pode olhar, cada cruzamento tem as cores verde, azul e vermelho. O outro cruzamento, verde, azul e vermelho, e assim por diante. Esse tipo de coloração parece que vai ser um invariante, mas às vezes preciso sofisticar mais um pouquinho. Então, ele não depende da projeção do nó do jeito que eu faço a coloração, mas não é que eu tenho 3 cores e vai continuar sendo com 3 cores, não é assim. A propriedade é um pouco mais sofisticada. Então, nesse exemplo, em todos os cruzamentos aparecem 3 cores. Em outros exemplos, poderíamos permitir aparecer uma só cor, mas nunca duas. Então, isso nos leva a definir o conceito de tricolorabilidade, ou seja, pintar com 3 cores ou com uma, mas nunca com duas. Um nó é do tipo tricolor se acontecerem 2 coisas. Primeiro, cada arco do nó pode ser pintado de uma cor. Então, não pode deixar ninguém sem colorir. Segundo, utilizamos no mínimo 2 cores e no máximo 3 cores. Então, não pode pintar todo mundo com uma cor só. Tem que pintar pelo menos com 2 cores. E também não pode pintar com 4, tem que pintar com 3. Em outras palavras, tem que usar 2 ou 3 cores e cada arco tem que ser pintado. Tá? Bom, cada cruzamento, ou todos os arcos têm a mesma cor, ou possuem exatamente 3 cores diferentes. Vou dar exemplo. Tá? Esse aqui é um nó tricolorido. Por quê? Você olha para os cruzamentos e enxerga em cada um deles 3 cores, exceto um deles, que é esse verde aqui do meio, que tem uma única cor. Isso é permitido. O que não é permitido é ter cruzamentos com 2 cores apenas, exatamente 2 cores. Pode ter uma ou 3, mas nunca 2, tá certo? Bom, o incrível disso é que, segundo essa definição, tricolorabilidade é um invariante pelos movimentos de Rademacher. E é fácil de se convencer disso. Por exemplo, se eu tiver o movimento primeiro lá, que é fazer a letrinha L, né? Se tiver uma cor só, você faz o enlaçamento com um cruzamento, continua com uma cor só e isso é permitido. Então, sem problema nenhum. O outro cruzamento, você tem 2 nós diferentes. Quando você vai cruzar, você tem que, de alguma maneira, produzir 2 cruzamentos. O cruzamento de cima e de baixo são ambos com 3 cores. Olha lá, vermelho, azul e verde. Embaixo, verde, azul e vermelho. Então, o uso da terceira cor aqui é fundamental. Embora no começo você tenha 2 cores, mas não tem cruzamento nenhum, então não tem problema. Quando cruzar, você é obrigado a usar 3 cores. E o terceiro movimento, que é aquele da letra X, também funciona bem. Olha lá. Você tem 3 cores em cada cruzamento. Quando você passa o barbandinho do outro lado, você vai ter 3 cores em cada cruzamento, exceto um deles, que é o azul ali embaixo, que tem uma única cor naquele cruzamento. Isso é possível. É possível ter uma única cor naquele cruzamento. Moral da história, a tricolorabilidade é um invariante pelos movimentos de Rademacher. E quaisquer 2 nós são equivalentes se um puder ser deformado no outro pelos movimentos de Rademacher. Então, como conclusão, a tricolorabilidade não muda de nó para nó, desde que os nós sejam equivalentes, tá certo? Então, agora vem a prova. O nó trevo e o nó trivial não são equivalentes, eles nunca podem ser. Por quê? O nó trivial não é do tipo tricolor e o nó trevo é do tipo tricolor. Por que o nó trivial não é do tipo tricolor? Porque eu não uso 2 cores nele. Eu só tenho um arco, então só posso pintar de uma única cor, que é a vermelha. Então ele não é tricolor, ao passo que o nó trevo é tricolor. Bom, então eles não são, aí tem uma prova, não é mais pelo manuseio, é uma demonstração de que os nós não são equivalentes. Aliás, nenhum nó do tipo tricolor é equivalente ao nó trivial. Claro, porque o nó trivial não é tricolor. E como é um invariante, então nenhum nó pode ser, que não é do tipo, que é tricolor, pode ser equivalente ao nó trivial.
Mas tem um probleminha aqui. O trevo da mão direita e o trevo da mão esquerda, eles não são equivalentes, mas ambos podem ser tricoloridos. Então, tricolorabilidade não é um invariante eficaz para diferenciar todos os nós. Ou seja, embora eles não sejam equivalentes, ambos são tricolores. Então, o que a gente conclui? Se um é tricolor e o outro não é, eles não são equivalentes. Mas se ambos são tricolores, eu não posso falar nada. Pode ser que sejam equivalentes, pode ser que não. Tá? Isso, então, me dá uma conexão com a lógica, que eu acho também importante, em algum momento, que os alunos tenham essa ideia de fazer conexões passo a passo com a lógica. Vejamos, vamos ver juntos. Primeiro teorema, tricolabilidade é um invariante dos nós. Por quê? Porque ele é invariante pelos movimentos de Heidmeister. Teorema 2. Se tiver dois nós, N1 e N2, se N1 é do tipo tricolor, então N2 também é do tipo tricolor, já que é invariante, se eles são equivalentes, então não pode mudar. Teorema 3. Sejam N1 e N2 dois nós quaisquer. Se N1 é do tipo tricolor e N2 não é, então N1 e N2 não são equivalentes, porque quebra a ideia de invariância. Conclusão: invariantes são boas ferramentas para se demonstrar que dois nós não são equivalentes, mas se dois nós têm a mesma propriedade invariante, não poderemos concluir que eles são equivalentes. Ou seja, você responde, a resposta é sempre na negativa, tá? E moral da história, a descoberta de invariantes cada vez mais poderosos é um ramo vivo da teoria dos nós. Ainda não foi encontrado um invariante que diferencie todos os nós. Tem muitos invariantes que foram criados além da tricolorabilidade. Esses invariantes, em geral, usam polinômios ou coisas parecidas com polinômios. Também usa-se, além de polinômios, usa-se matrizes para fazer uma diferenciabilidade, né? Mostrar que os nós não são equivalentes. Ou seja, você sai do reino da topologia e vem para o reino da álgebra ou da aritmética. Porque em álgebra e aritmética, os resultados que a gente tem são mais simples de serem entendidos e as impossibilidades são óbvias. Como é o caso de ter três cores ali, ou ter duas cores, você transforma a geometria em números. Isso é uma riqueza muito grande, né? O duro é encontrar quem são os invariantes, né? Várias medalhas Fields foram ganhas porque as pessoas encontraram invariantes assim, especiais aí para diferenciar nós que não eram diferenciados antes, né? Tá. Agora eu vou apresentar aqui uma tabelinha com alguns nós devido ao número de cruzamentos aqui. Cruzamento, o nó trivial, não tem cruzamento nenhum, não existe nó com um cruzamento nem com dois cruzamentos, são todos equivalentes ao trivial. Porque por Heidmeister você, se tiver uma figura 8, você desenlaça e vira o trivial. Depois tem o trifólio, depois tem o nó da figura 8, essas estrelinhas todas. Esses nós aqui parecem aquela coleção de nós de marinheiros, né? E alguns deles são usados para fazer logos, né? De coisas de matemática. São nós belíssimos aqui, né? Tá. Isso não para nunca, viu, gente? A coleção aí é infinita e conhece-se milhões de nós diferentes. Parece que teve uma curiosidade, nas primeiras tabelas de nós, teve um nó que era repetido e ninguém percebeu o que era. Até que alguém, agora, há 30, 40 anos atrás, descobriu que um nó era igualzinho ao outro, ele conseguiu fazer o movimento, mas hoje em dia, quando aparece numa tabela os nós, de fato eles não são equivalentes, porque algum invariante fez com que ele não se identificasse com outros nós, tá? Bom, além da teoria dos nós, a gente pode estudar, se você gostar do assunto, os elos e as tranças. Isso merece talvez uma aula no futuro, porque os elos, o elo mais comum é esse elo aqui, um elo de uma corrente, né, de Hopf, né? Você não desenlaça isso, exceto por trapaça, tá certo? Mas você pode fazer elos que têm uma certa sofisticação, tipo esse aqui, ou se você usar os três, você consegue, então,
os famosos aí anéis de Borromeu, que a gente fez o experimento lá, vocês lembram, gente, né? Com as 3 cordas que ficaram emaranhadas, né? Sem que nenhuma ficasse dentro da outra. Só com uma curiosidade, se você desata um dos elos, os outros se separam, né? São os anéis de Borromeu. Tá? As tranças é um estudo, por incrível que pareça, mais simples do que a teoria dos nós, né? E você, então, tem que pensar em matematizar o que acontece fisicamente quando você trança aqui. Isso tem uma estrutura de grupo, você pode desfazer as coisas, então o estudo fica rico e mais simples, e muito útil também, tá? A gente não vamos nos aprofundar nisso aqui, mas se você tiver interesse, é bastante legal estudar o que acontece nesses tipos de coisa, tá? Tá. Por exemplo, eu achei uma coisa incrível que tem aqueles brinquedos que você tem que separar uma parte da outra, né? Aqui eu tenho um arame com um pequeno barbante. No final eu mostro para vocês fisicamente eles. E é possível tirar esse barbante daí. Entretanto, o irmão gêmeo dele, que é quase igual, mas não é, enquanto um vem e se enlaça por baixo, o outro é por cima, é impossível você tirar o barbante dali. Aí eu fico pensando, por que será que está acontecendo isso, né? Por que uma coisa tão próxima, praticamente igual, num caso é possível, você tira facilmente o barbantinho dali, e o outro você pode tentar a vida inteira que você não vai conseguir. Então, deve ter alguma estrutura mesmo de enodamento que envolve não só a figura em si, mas o entorno, vamos dizer, o entorno, o ambiente por trás disso, de modo que você não consegue fazer certos movimentos sem sair desse espaço que você está mergulhado. É tipo fazer uma reflexão, né? Uma reflexão você tem que sair do plano, sair fora e depois refletir do outro lado, né? Então, você sai do bidimensional e vai para o tridimensional. Aqui deve ter uma coisa muito próxima. Você está no espaço tridimensional, talvez você tenha que sair para o R4 para depois poder fazer o movimento, né? Daqui a pouco eu mostro esses nós aqui, tá? Agora eu queria falar uma coisa de matemática para o ensino médio, que é um problema da UBMEP envolvendo barbantes. Tem vários problemas envolvendo barbantes na UBMEP, mas esse aqui é de uma beleza, cara. Esse problema caiu em 2013 e diz o seguinte, já vou mostrar a figurinha para a gente já entender na figura. Homero segura um número ímpar de barbantes idênticos e pede para Sofia amarrar pares de pontas ao acaso, de cada lado da sua mão, até que sobre somente uma ponta de cada lado. A figura ilustra o procedimento para 3 barbantes. Ou seja, o sujeito segura 3 barbantes, alguém vai, amarra uma vez em cima e uma vez embaixo. O que pode acontecer? Se transformar tudo num único fio, ou então não, ter um fio separado e uma argola aqui, né? Um nó trivial no outro nó. A pergunta que vai ser feita é sobre probabilidade. Então, antes de a gente tentar entender isso, pense um pouquinho. Vocês acham que é mais fácil formar um único fio ou é mais fácil ter um fio separado dos demais? Ou então as probabilidades são as mesmas? Talvez o mais sensato aqui, sem fazer nenhum tipo de experimento, já que eu consegui as duas coisas, é meio a meio, né? Entretanto, a resposta não é meio. Vamos ver, é o item A da questão. Com 3 barbantes, qual é a probabilidade de que todos os barbantes fiquem unidos num único fio? Então vou voltar para trás aqui, ó. Eu quero a situação primeira lá, um único fio, tá? Como é que eu faço isso? Ora, amarramos as pontas de cima. Se você tem que amarrar a ponta de cima. Quando você vai amarrar a ponta de baixo, existem 3 possibilidades para a pontinha solta. Ou ela fica solta mesmo e você amarra as outras duas, ou você amarra a ponta solta numa das duas possibilidades. Então, o nosso experimento tem 3 casos, do qual 2 deles são favoráveis. Quais são os favoráveis? Quando você amarra, esses 2 aqui, formou um único nó.
Então, a probabilidade qual é? De 3 possibilidades, eu tenho 2, é 2/3. Então, uma maneira bem espertinha de resolver isso, tem que amarrar. Quando você pega de baixo, o que eu vou fazer? 3 possibilidades. 2 delas formam um único nó, então é 2/3. Mas você pode pensar, mas não teria uma maneira um pouco mais, vamos dizer, menos intuitiva de fazer isso? Tem. Seria uma segunda solução. Você chama a parte de cima as pontas de A, B, C e, correspondentemente, embaixo, a linha B', C'. E aí faz as 3 possibilidades de amarração em cima e as 3 possibilidades de amarração embaixo. Então, no total, você vai ter 9 tipos de amarrações diferentes. Concordam? 3 em cima e 3 embaixo. Dessas daí, quais as que formam um único fio? São essas que eu circulei aqui. São 6. 6 formam um único fio. E 3 não formam. Então, a probabilidade é 6 em 9, novamente o 2/3. Pode ser que você goste mais dessa solução do que a anterior. A outra tem uma intuição mais forte e essa tem uma organização mais forte. Então, essa é a questão A da OBMAP, que é a questão, vamos dizer, de entrada a mais simples. Vamos a B agora. A B agora você vai colocar 5 fios ao invés de 3, tá? E qual é a probabilidade de que os pedaços originais de barbante fiquem separados dos demais? Então, eu quero que um fique separado. Então, o que pode acontecer? Você amarra em cima 2 vezes, porque você tem que amarrar até não poder amarrar mais. E um fica separado. Esse Y aí ficou separado. E ele pode ficar sozinho ou pode se juntar ao U, V, W, X. Então, esse cara aqui, ele pode, de 5 possibilidades, ele tem 4 à disposição. Você tem uma para ficar sozinho, né? Ele não pode, das 5 possibilidades, ele tem uma única possibilidade. Não quero atar ele, não. Quero deixar ele sozinho. Por isso que é 1/5, tá? Você não pode juntar ele nem com o U, nem com o V, nem com o W, nem com o X. Então é 1 em 5. Novamente, muito intuitiva e boa essa solução, mas se você se organizar nos 5 barbantes, você vai ver que existem 15 possibilidades para amarrar em cima, ou seja, um dos barbantinhos sempre fica solto. Pode ser que seja o A, o B, o C, o D ou o E. E os outros 2 são amarrados entre si de 3 maneiras diferentes. Pega o primeiro caso aí, A com B, amarrei. C com D, amarrei. Quem que ficou livre? O E. Tá? Se eu fiz isso em cima, eu posso fazer isso embaixo também, né? Então, no total, eu teria o número de casos possíveis, 15 vezes 15, 225. Agora, presta atenção, como é que eu calculo os casos favoráveis? Eu vou selecionar, como exemplo, esse cara aqui, ó. Esse aqui, estão vendo? Ó? Eu estou marcando ele aqui, tá? Espera aí, só um minutinho mais. Esse aqui, tá? Esse aqui, tá? Eu vou desenhar ele aqui separado, tá? É o AB, o DE juntos e o C separado. Para esse cara aqui, eu quero que o barbante fique separado dos demais. Então, o C ele não pode se juntar aos outros 2. Existem 3 possibilidades para isso. Ou eu junto o A' com B', ou eu junto o A' com D', ou A' com E'. Ou seja, para aquela possibilidade de cima, eu tenho, a primeira delas é essa aqui, em verde, ou então a segunda é essa aqui, também em verde, e essa última aqui em verde. Ou seja, para aquela possibilidade de cima, eu tenho 3 embaixo. Como eu tenho 15 possibilidades em cima, então eu vou multiplicar por 3 para obter os casos favoráveis, que é 15 vezes 3. E agora, usando como os experimentos são equiprováveis, né, você pode calcular a probabilidade e, de fato, 15 vezes 3 sobre 15 vezes 15 dá 1/5, como foi obtido antes. Então, essa parte B que foi aquecendo o motor, para que a parte C agora seja a questão que mais que exija mais, né? Com 5 barbantes, qual é a probabilidade de que os barbantes fiquem unidos em um único fio? Então, eu quero amarrar em cima e amarrar embaixo, e de repente fica um único fio. Se você pensar na intuição,
parece ser difícil que isso aconteça, porque é muito mais fácil algum fiozinho ficar solto, né? Vamos ver. Armamos os nós em cima. Amarrei em cima, ficou um solto. Como eu quero que fique um único fio, eu não quero que a ponta de baixo solta fique solta. Então, eu quero que ela seja amarrada nas demais, né? Certo? Para que forme um único fio. Então, eu tenho 4 opções dentre 5 à disposição. Uma vez que eu amarro uma delas, aí tem mais uma ponta que deve ser amarrada. Mas aí, essa ponta, só tenho 3 opções. Uma delas não me serve, porque eu não vou conseguir deixar ela sozinha, não vai formar um único fio. Mas as outras 2 me servem. Então, existem 2 possibilidades em 3. Pela regra da multiplicação, vai dar a probabilidade de 4/5 da primeira amarração vezes 2/3, que dá 8/15. E aí eu vou conseguir, então, fazer com que eu tenha um único fio. 8/15 é quase 8/16. Então, é quase que 50% de possibilidade, de probabilidade de você conseguir ter um único fio. Ou seja, a minha intuição original não estava boa, não. Quer dizer, quase que é meio a meio, se conseguir ou alguém ficar separado ou todos ficarem unidos num único fio. Você pode também fazer uma solução envolvendo aquelas 15 possibilidades, são 225 casos possíveis, e na parte de baixo você vai ter que amarrar para que forme um único nó, 2 pedaços de barbantes, tem um pedaço com a pontaria, você amarra da primeira vez, e depois ainda sobra outra pontaria para ser amarrada de novo. Então, isso vai me dar, então, 15 possibilidades, que são as 15 amarrações de cima. Quando eu passo para a parte de baixo, vão me dar 4 para a primeira ponta, eu amarro ela, depois 2 para a última ponta, e aí, então, dá 120. Então, esses são os casos favoráveis. Probabilidade, de novo, deu 8/15, mais ou menos 53% de probabilidade para formar isso. Então, é uma questão muito bonita, né? Cheia de detalhes, de intuições aqui, né? Vale a pena a gente trabalhar com os alunos. Isso ensina mesmo o conceito de probabilidade, né, de uma maneira muito esperta e diferente, tá certo? Tá. Muito bem. E agora, para terminar, eu vou apresentar algumas brincadeiras que a gente pode levar para a feira de ciências. Brincadeiras com topologia, primeiro para brincar sozinho. Tem esses brinquedos de enlaçar, né, que são você pega para ficar com paciência depois do almoço, você tenta imaginar como é que você faz para passar o anelzinho de um lugar para outro aí nesse pedacinho de madeira. Daqui a pouco eu mostro o objeto também, tá? O truque é que se você não colocar uma orientação no barbante, você vai se perder. Mas se você colocar uma orientação no barbante, um sentido de percurso, a solução é muito simples, porque o anelzinho ele não passa pelo buraquinho do meio ali, mas o barbante passa. Então, uma vez você passando o barbante, você vai seguindo, você consegue transferir o anel de um local para o outro. Uma outra coisa que também gosto é essa brincadeira aqui. Você pega um pedacinho de couro com esse formato e enlaça uma espécie de algema aí. Você tem que separar uma parte da outra. Por mais que você tente, a argola não passa pelo buraco ali, aquele retângulo quadradinho, não tem jeito. Você pode tentar da maneira que for, porque não é nem o barbante e nem o círculo que passa pelo buraco. Tem que ter uma ideia, uma sacada aí, e vale a pena vocês deixarem as crianças brincarem com isso até descobrirem o segredo, tá? E tem umas variações enormes. Aqui os corações agora eles podem ser, nessa nova brincadeira aqui, separados, né, em coração grande e pequeno e os círculos ali, tá? Certo? Basta que você passe o barbante pelo local correto, desvie topologicamente, isso vai dar certo. Uma vez eu fiz a maldade de levar esses brinquedos num churrasco de topólogos. E aí todo mundo ficou brincando com o brinquedo, com os brinquedos, esqueceram um pouco do churrasco, de conversar entre eles mesmos. Então, essa é uma brincadeira que não se deve fazer durante festas, assim. É importante você fazer isso, não em churrascos, tá certo? Então, mas alguns truques. Passagem pelo pescoço.
É possível você enlaçar o pescoço e de repente desenlaçar como se o barbante atravessasse o pescoço. Eu vou fazer essa mágica daqui a pouquinho. Início e fim, tá? Outra, é possível você enlaçar o passador da calça e amarrar alguém em um local imóvel, tipo uma carteira, e a pessoa pode se libertar disso facilmente. Isso não é muito difícil daquele truque que eu mostrei com argola e isso aqui, né? Praticamente é o mesmo truque, você consegue se soltar, tá? Só que o passador da argola faz o papel do anel de metal ali. Uma coisa bem legal é essa aqui. Alunos da UBMEP de uma escola fizeram esse experimento e gostaram bastante, né? Você amarre os pulsos de uma pessoa com uma camiseta. A brincadeira é, você tem que virar a camiseta no avesso, vestindo-a de novo, mas sem nunca soltar os pulsos aí. Isso é bem legal porque é possível fazer. Você tira a camiseta, passa uma manga por dentro da outra, ela vira no avesso, aí você veste a camiseta e no final o que era direito fica avesso e o avesso fica direito. Mais alguns? Você pode, por exemplo, usar um coletezinho, colocar um barbante e a pessoa tem que soltar o barbante do corpo sem nunca tirar o dedo de dentro do colete. Também é possível fazer. Tá? Outra brincadeira que funciona muito bem, em São Carlos a gente fez muitas vezes isso, no Circo da Ciência, é fazer essa algemas duplas aí. Você amarra barbantes nos pulsos de duas pessoas enlaçados e elas têm que se livrar. O incrível é que isso é possível se livrar desde que você aproveite da folguinha que existe entre o pulso e a mão e aí desenlace a mão, senão as pessoas não conseguem se desligar. Tá? Um outro experimento é pegar uma pessoa e colocar um anel dentro de um barbante e aí você consegue, através de manuseio, soltar o anel sem que a pessoa solte a mão do anel. Daqui a pouco eu faço esse experimento, tá? Muito bem. Para terminar a apresentação e voltar em modo, vocês me verem grandão de novo, aqui tem umas recomendações para a sala de aula. Achei 2 textos muito bons. Um é uma dissertação do Prof. Mate, de 2014, da Federal de Sergipe, do José Aquel Santos. Introdução à Teoria dos Nós com sugestões para o ensino básico. É muito legal, ele faz outros invariantes lá. Muito, muito boa essa dissertação. E o outro é um texto japonês, Teaching and Learning, the Knot Theory in School Mathematics, desses autores japoneses, fizeram um trabalho belíssimo desde o ensino infantil até a pós-graduação, usando experimentos com teoria dos nós, tá? Espero que vocês apreciem. E aqui, eu borrão topologia, eu bola topologia, eu amo topologia, tá certo? Tá? Aqui a bibliografia que eu usei, infelizmente tem pouquíssimos textos em português, né? A maioria em inglês, mas vale a pena. São livros que misturam mágicas, às vezes, e teoria dos nós, às vezes, tá? Certo? Olá, pessoal. Estão me vendo grandão de novo? Muito bem. Então, agora para terminar, primeiro o que eu vou fazer? Eu vou fazer o enlaçamento pelo pescoço. Só um minuto que o barbante está embaralhado, eu preciso dos movimentos de Heidmeister aqui, para deixar ele bom. Espera aí, já o bichinho vai se... Aí, pronto, bem. Esse truque é assim, você coloca, estão vendo? Aqui, e bate palma, vou bater palma, e vai atravessar meu pescoço. Viram? Novamente. Aqui, tá vendo? Muito bem. Olha lá, qual é o truque? O truque é que eu coloco o dedo aqui, enquanto eu solto esse aqui. Então, conforme eu faço isso com velocidade, isso desenlaça. Certo? Tá ok? O truquezinho daquele lá é esse aqui. Ó. Você tem uma argola. Tá vendo? Uma argola você consegue mudar de um lugar para o outro. Simplesmente a argola não passa aqui. Né? Isso dá certo. Tá?
Os nós possível e impossível são esses dois aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Um é possível e um é impossível de ser desfeito. Esse é possível, tá? Vou tentar tirar, tá vendo? Tá? Aqui, vou tentar tirar, passar aqui. Espero que saia, pronto, tá? E esse aqui é muito parecido, mas você não consegue, de modo algum, desenlaçar isso, embora seja praticamente o mesmo, ele não sai. Tá? Então é fazer o quê? É a vida matemática das coisas, tá certo? Ok? Muito bem. E o anel. O anel, a figura do anel. Aqui, ó. Aqui, isso aqui vai fazer parte. Isso faz de conta que é um anel. Eu coloco aqui, faço igual ao cama de gato. Certo? Enlaço aqui, faço cama de gato. Tá? Agora eu vou precisar da ajuda aqui do meu companheiro aqui. Que é esse negócio aqui. Ele vai segurar o anel e eu vou tentar soltar o anel e ele segurando lá, tá? Espero que dê certo. Se não der, eu vou passar vergonha aqui agora. Vamos ver? Pronto, olha lá, o anelzinho saiu. Tá certo? Bom, pessoal, então, todo esse material feito para a Feira de Ciências, esse comentário sobre a teoria dos nós aqui, de probabilidade, tem na aula. Eu espero que você dê uma olhada lá, que apreciem, tá certo? E que gostem mesmo de fazer atividades manipulativas. Os alunos também adoram fazer isso, para que eles saírem um pouco desse mundo quase que virtual que eles vivem, tá certo? Então, um abraço bem grande e até a próxima. Na sexta-feira, a gente se encontra para dúvidas e coisas do tipo, tá certo? Estou à disposição. Um abração bem grande, tá certo? Goodbye, então. Tchau, tchau.